Bem-vindo a você que está aqui no Instagram, bem-vindo a você que está aqui no YouTube. Estamos chegando no finalzinho do ano, mas ainda nos mantemos juntos. 24 de dezembro de 2020. Feliz Natal a todos vocês. Espero que esses últimos dias do ano não sejam apenas os últimos, mas sejam os primeiros dessa fase de preparação para um excelente 2021. E não é à toa que eu escolhi um tema que eu considero extremamente importante, tanto para um período de final de ano, quanto para um período de início de ano. Vamos falar sobre pendências. E relacionado à área da saúde, nós temos algo que é muito crucial, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, que é falar a respeito da nossa imunidade. Então, qual é a relação entre pendências e imunidade? Qual é a relação entre a influência das pendências e da nossa energia e da nossa disposição? 24 de dezembro de 2020. Estamos na reta final de um ano que foi muito intenso, eu até poderia dizer que difícil para a maioria das pessoas no mundo todo. E nós estamos chegando na grande oportunidade de um novo ano. E que nós já percebemos que ainda vai arrastar uma série de questões e de processos que nós apenas começamos em 2020. Exatamente por esse motivo é que a gente precisa refletir sobre algumas questões que são muito significativas e que fazem diferença no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa saúde e na nossa vida. E não apenas na nossa vida individual, mas também em relação a todas as pessoas que vivem com a gente. É aquilo que a gente faz com o nosso tempo e é aquilo que a gente faz que interfere na nossa imunidade. Então hoje nós vamos falar sobre a influência das pendências na nossa imunidade e na nossa disposição. Nós vamos falar sobre 4 situações, sobre 4 tipos de influência dessa questão das pendências. Com essa vida tão corrida, não apenas nesse ano, né? Mas há quanto tempo nós falamos ou nós ouvimos as pessoas falando: nossa, minha vida é muito corrida, nossa, eu não tenho tempo para nada, né? Eu estou sempre correndo. Não é assim? Com essa vida corrida, a quantidade de coisas que nós temos para fazer, e se a gente pensar então numa situação, né, de época de festa, seja Natal, seja Ano Novo, né, Dia das Mães, Dia dos Namorados, parece que a gente fica, né, mais atarefado ainda. Né? Porque existe sim um aumento das tarefas, um aumento das obrigações, existe também ali um peso emocional, né, a expectativa das pessoas, como é que a gente vai lidar, será que a pessoa vai me ligar, será que vão me dar os parabéns, será que as pessoas vão falar Feliz Natal para mim, né? Então, todo esse peso, essa exigência, digamos assim, emocional, faz com que esses momentos, como o dia de hoje, tragam um pouco mais esse problema, digamos assim, das pendências, né? Então, essa vida corrida faz com que a gente, todo mundo, né, tenha algum tipo de pendência. Quem é que não tem pendência na vida? Mesmo a pessoa mais organizada, mesmo a pessoa mais disciplinada, se você perguntar para ela, tá tudo em ordem, né? Você não tem nada para fazer? Ela vai dizer, não, tem algumas coisas atrasadas, né? Eu tenho algumas pendências, tem muita coisa para fazer, né? Quando a gente fala sobre pendência, existem 2 tipos básicos de pendência, né? E é importante a gente entender isso, porque tudo que nós vamos discorrer para entender a relação desse tema com a nossa imunidade, com a nossa disposição, vai estar embasado nesses 2 pontos. Tá? Então, qual é o primeiro tipo de pendência? Aquilo que é mais básico, aquela compreensão que nós temos a respeito do que é estar atrasado. Ok? Então, sempre que a gente assume alguma coisa que a gente ainda não fez, seja porque nós colocamos aquilo no nosso plano, seja porque nós demos a nossa palavra para alguém e a gente ainda não fez, nós estamos atrasados, não é? Então, nós temos ali algumas pendências.
Esse é o primeiro tipo, relacionado a atrasos. Segundo tipo, aquilo que está relacionado às nossas expectativas. É aquilo que, por algum motivo, nós ainda não colocamos de fato em algum planejamento, nós não assumimos ainda para alguém que nós iríamos fazer, não demos a palavra para ninguém, né? Então, a princípio, ninguém está esperando ou não está cobrando, mas nós sabemos que seria muito bom, que seria benéfico se nós fizéssemos. Então, aquilo que ninguém espera, mas nós sabemos que deveríamos fazer, que seria muito bom. Ou seja, está relacionado às nossas expectativas. Então, o primeiro diz respeito àquilo que está atrasado. O segundo é aquilo que ainda não foi feito, mas seria muito bom se nós fizéssemos. Entenderam? Esses dois tipos de pendência. E aí eu pergunto, quem é que não tem esses dois tipos de pendência na vida? Não é? Boa noite para quem entrou aqui com a gente, né? Seja no Instagram ou no YouTube, né? Dora, Marcinho, né? Analícia, quem mais está por aqui, né? Conforme vocês forem entrando, vão dando um alô para eu saber com quem eu estou conversando. Sejam muito bem-vindos. Feliz Natal para todos. Eu espero que a nossa conversa ajude que nesses próximos dias vocês consigam ter alguns insights, algumas intuições, que vocês tomem algumas decisões significativas para começar 2021 com o pé direito, ok? Então falamos sobre o tipo de pendência que nós chamamos simplificadamente de atraso e o tipo de pendência que está relacionado a algo que é uma expectativa, que a gente acha que deveria fazer, ok? Em relação a isso, a princípio, a maioria das pessoas, ou pelo menos talvez vocês aqui que estão me ouvindo, possam ter a impressão que a gente está falando sobre administração de tempo, né? Mas qual é a relação disso com saúde? Porque a gente está falando sobre imunidade, sobre disposição. Então, me acompanhem e vocês vão entender qual é a relação de pendência com imunidade e disposição. Ou seja, o objetivo não é a gente falar sobre administração de tempo. Não significa que isso não vai estar permeando a nossa conversa, né? Porque, na verdade, qualquer coisa que a gente faça na nossa vida, em relação a qualquer área, sempre vai envolver o tempo, né? Porque nós temos esse binômio na existência material. A nossa vida, qualquer coisa se relaciona a tempo e espaço, ok? Então, lógico que o tempo está envolvido aqui, mas o foco principal não é falar sobre administração de tempo, é falar sobre a relação da nossa rotina interferindo na nossa imunidade. Você sabia que uma vida enrolada, uma vida corrida, afeta diretamente a nossa imunidade? E por que eu estou enfatizando isso? Porque no dia a dia, a maioria das pessoas não faz essa associação. Quando pensa que a vida está enrolada, a vida está corrida, simplesmente pensa que eu não vou dar conta de uma tarefa, eu vou deixar de fazer alguma coisa, alguém vai reclamar ou vai criticar, né? Eu vou perder alguma oportunidade, mas muitas vezes as pessoas não associam isso com saúde. E pior ainda, né? Ou mais raramente, não existe uma associação tão clara com a nossa imunidade. Por esse motivo é que eu trouxe esse tema, para que isso fique bem claro, para dar esse alerta, para dar essa dica, né? Para trazer mais uma contribuição agora nessa última semana de 2020. Então, uma vida enrolada, uma vida corrida, interfere, prejudica diretamente a nossa imunidade. Tá? Então, eu gostaria de fazer uma afirmação que a maioria das pessoas acredita ser a causa ou a conclusão, talvez, disso que eu estou dizendo, que é o seguinte, né? Isso não é verdade, ok? Tem uma relação, mas não é verdade. A maioria acredita que, como eu faço muita coisa, como eu estou sempre correndo, eu fico mais cansado e, por isso, vai reduzir a minha disposição e a minha imunidade. Isso é verdade? Claro, é verdade. Mas esse é o ponto principal? Não. Isso não é o mais importante. Prestem atenção. Apesar de eu me cansar e reduzir a minha disposição e imunidade, quando eu faço muita coisa, esse não é o ponto mais importante.
no início da nossa conversa eu disse, nós vamos falar sobre 4 fatos, 4 situações que não é essa, ok? Então, qual é a primeira? As pendências, seja o atraso, ou seja, as expectativas relacionadas àquilo que a gente ainda não fez, afetam diretamente o quê? As nossas emoções, ok? As pendências, os atrasos, as expectativas sobre o que a gente não fez, afetam diretamente as nossas emoções. E isso vai afetar a nossa imunidade e a nossa energia, ok? Com certeza, cada um de nós tem clareza sobre isso. Diz, claro, quando eu estou correndo eu sempre emocionalmente fico abalado. Mas vocês já fizeram essa relação desse abalo emocional com a imunidade, né? Esse é o ponto. O que acontece? Quando eu estou correndo, quando eu estou apressado, naturalmente, por ter essa percepção de que falta tempo, eu acabo deixando de lado uma série de tarefas, não é? Uma série de coisas eu não faço, porque eu não tenho tempo, né? Eu estou correndo, eu estou apressado. Então, eu vou ter que escolher várias coisas que eu não vou fazer. Isso causa algumas consequências, alguns resultados negativos na nossa vida. Tá? Quais são? Primeiro, algumas coisas que eu deixei de fazer, eu deixo de ter o benefício daquele resultado, não é? Se eu não fiz, eu poderia ter melhorado alguma coisa e eu não vou ter. Né? Segundo tipo de consequência, existem algumas coisas que eu deveria fazer para resolver alguns problemas, né? Ou para evitar algumas consequências negativas. Então, quando você não faz, você também deixa de resolver alguns problemas. Então, alguns benefícios você não gerou. Alguns problemas você deixou que eles continuassem existindo. E na pressa e na correria, é natural, querendo ou não, a gente cometer alguns erros, né? A gente é muito impulsivo, a gente não presta tanta atenção, a gente fica mais estabanado, digamos assim, e aí cometemos erros. Então vocês percebem que uma vida corrida, uma vida apressada, causa essas consequências práticas e concretas que nós podemos chamar de pendências, aquilo que eu não fiz e perdi o benefício, aquilo que eu poderia ter resolvido e não resolvi, o problema continuou, erros que eu cometo e vão causar mais problemas ainda, não é? E aí eu pergunto para vocês, numa situação como essa, como fica o meu estado emocional? Eu vou ficar mais ansioso, não é? Diante de problemas, de erros, daquilo que eu deveria fazer, que poderia melhorar muito uma situação e eu não fiz, né? Eu vou ficar com uma ansiedade mais elevada, eu vou ficar com vergonha muitas vezes, ou comigo mesmo, ou em relação a pessoas que sabem que, né, que aquilo deveria ser feito. Eu vou sentir culpa, não é assim? Em algumas situações, conforme vai aumentando a quantidade de erros, de pendências, surge um estado de depressão, não é? Eu estou atrasado, eu estou atrasado, eu estou atrasado, eu não sou capaz, existe um estado de incompetência, não é? E aí surge um estado depressivo. Entenderam como que as pendências afetam as nossas emoções? E normalmente, esses quatro estados emocionais que eu citei para vocês, é o que a gente vê na maioria das pessoas. Eu até diria que algumas das maiores queixas ou problemas dessa vida moderna têm relação com esses estados, né? O quanto a gente ouve a respeito de ansiedade, de vergonha, de culpa e de depressão. Não é? Entenderam? Né? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Né? Se vocês tiverem alguma questão aqui, podem interagir aqui no chat, que aí a gente vai enriquecendo a nossa conversa, ok? Tanto nossos amigos aqui no Instagram, quanto o pessoal do YouTube. Assim a gente vai conversando de uma maneira mais próxima. Tá? Então, nós falamos sobre o primeiro ponto, que é o fato das pendências prejudicarem ou afetarem as nossas emoções. E quando as emoções são afetadas, energeticamente
o nosso sistema é alterado. Isso faz com que a nossa imunidade seja abalada e a nossa energia seja desperdiçada nesses estados emocionais. Entenderam? Conforme nós temos esses estados, essas emoções, ansiedade, vergonha, culpa, depressão, isso faz com que a nossa energia caia e, por isso, a nossa imunidade também caia. Ok? E aí, Nelson, o que eu poderia pensar em termos de solução, né? O que eu faço para tentar evitar essa situação? Normalmente, existe uma crença, digamos assim, que a maioria das pessoas tem, na qual aquilo que é um trabalho grande, uma coisa complexa, algo muito difícil, algo que demora muito, é mais importante e é prioridade. Tá? Em geral, a maioria das pessoas acredita nisso, tá? Que esse tipo de tarefa ou de responsabilidade é prioridade e é mais importante. E aí acaba fazendo o quê? Menospreza e deixa de lado exatamente as tarefas pequenas, simples e fáceis. Porque parece que aquilo que é simples não é importante. Parece que aquilo que é simples e fácil não vai ser significativo, não vai causar um grande resultado, um grande impacto na nossa vida. E esse é o maior erro. Porque, em geral, tudo aquilo que é simples é muito poderoso. E é geralmente o que a gente deixa de lado. Imagine pequenas coisas, quando elas estão somadas, formam uma grande teia. E essa teia é a base, é o alicerce da nossa vida e da nossa existência. Sabe aquela velha frase, a união faz a força? Né? Aqueles exemplos como um palito de fósforo você consegue quebrar muito fácil, mas se você coloca ali 50, sei lá, né, vários palitos juntos, você tenta quebrar, você não consegue. Então, as pequenas tarefas e as pequenas ações, simples e fáceis, são como cada um desses palitos de fósforo. Na hora que você junta, nós criamos uma teia muito poderosa na nossa vida. E normalmente a gente, na correria, na pressa, diante de pendências, a gente escolhe inconscientemente, por hábito, deixar exatamente um número grande de pendências relacionadas a essas questões que são simples. Vocês querem ver um exemplo bastante prático? Que a maioria das pessoas, em termos de saúde, descarta. Quando a gente não tem tempo, quando a gente está, né, com a vida atropelada, quais são as primeiras coisas que as pessoas deixam de fazer? Beber água, se preocupar com sono, com atividade física, momento de descanso, alongamento, não é? Que é algo mais simples do que isso que eu acabei de citar? E não é geralmente aquilo que a gente deixa de lado? E a gente acha, isso não é tão importante, quando der eu faço, não é? Então, coisas simples. Então, concluindo, o primeiro cuidado é não menospreze aquilo que é simples, porque é extremamente poderoso. Inclusive, isso me faz lembrar um ditado oriental que diz o seguinte: nunca menospreze uma pequena chama, um pequeno príncipe e uma pequena serpente. Porque a pequena chama vira um grande incêndio. Um pequeno príncipe se torna um grande rei. E uma pequena serpente se torna uma grande cobra, não é? Então, aquilo que é pequeno gera um grande resultado se a gente der o devido valor, ok? Então, esse é o primeiro ponto para a gente entender como que as pendências prejudicam a nossa imunidade, ok? Segundo, quando a gente fala sobre pendências, nós falamos que um dos tipos é atraso, ou o que eu gostaria de fazer e ainda não fiz. Vocês percebem que naturalmente eu fico mais afobado, né, numa situação dessa? Fisicamente falando, o primeiro ponto nós falamos sobre as emoções, né? Agora vamos voltar um pouco para a parte fisiológica. O que acontece quando uma pessoa fica mais afobada? Qual é a primeira coisa física que acontece? A gente altera a respiração, não é assim? Uma pessoa afobada, ela altera o seu ritmo respiratório. Então, ao longo do dia, em geral, ou a pessoa para de respirar, não é? Prestem atenção, talvez vocês já tenham percebido isso, se não, nos próximos dias prestem atenção.
Quando a gente está correndo, quando a gente está atrasado, quando tem muita coisa para fazer, em vários momentos a gente se pega fazendo alguma coisa sem respirar. Né? A gente faz e segura a respiração, aí dá aquela respirada profunda e rápida, segura de novo, não é? Então, ou a gente para de respirar, passa o dia com vários momentos em que a gente não respira, ou fica respirando muito rápido. Seja um ou seja outro, nós estamos alterando o nosso ritmo respiratório. Então, as pendências fazem com que a gente fique afobado e isso altera a nossa respiração, tá? Vocês, com certeza, já devem ter ouvido falar, né, que vem do conhecimento da Índia, o termo prana, que tem a ver exatamente, né, com essa carga energética que envolve, inclusive, o ar e a respiração. Então, prana tem a ver com energia. Então, esse processo de respiração é uma das vias importantes em que a gente pode acessar um dos tipos de energia que tem no universo. Então, quando a nossa respiração ela não tem qualidade, naturalmente a gente perde a captação de energia. Então, aqui já é direto o fato de termos menos energia, menos disposição, e é claro que a nossa imunidade também vai cair por causa disso, porque ela não vai ter esse abastecimento de energia para o processo de recuperação, né, entre outras coisas. O que mais? Saindo da Índia e indo agora para a China, segundo a medicina tradicional chinesa, nós temos os 5 elementos. Um dos elementos é o elemento metal, ok? Madeira, fogo, terra, metal e água, tá? O elemento metal, em relação ao nosso organismo, ele é responsável por controlar alguns órgãos e sistemas. Alguns deles são vias respiratórias, né? Que inclui aí pulmão, né? Garganta, nariz, os sinos, né? Que são essas cavidades que nós temos aqui na cabeça, próximo ao nariz, e vai até o intestino, tá? Então, o elemento metal, ele é responsável, a energia do elemento metal controla vias aéreas, pulmão, respiração, e controla também o intestino. E exatamente nesses dois conjuntos, digamos assim, do nosso corpo, que nós temos a sede do nosso sistema imunológico. A nossa imunidade, ela está diretamente ligada à respiração e pulmão e ao intestino. Vocês já devem ter ouvido dizer que nós temos no intestino em torno de 80% da nossa imunidade. O intestino é responsável por isso. 80% não é pouco, não. Né? E o que mais? Pensem, o que é muito comum, uma parte da população, principalmente quando é criança ou quando é mais jovem, né? Ter ali gripes e resfriados constantes, ter garganta inflamada, né, com uma certa frequência, e muita gente faz o quê? Tira as amígdalas, não é? Porque está sempre inflamando. E aí a visão tradicional, se está sempre inflamando, tem problema, a pessoa fica sofrendo para resolver essa questão e não ter mais a amígdala inflamada, arranca a amígdala. Mas por que a amígdala inflama? Ela é uma das primeiras portas de acesso e de defesa exatamente do nosso sistema imunológico em relação aos invasores externos. Então, seja pólen, poeira, vírus, né, bactéria, fungo, aquilo que entra pelas vias respiratórias, né, seja o nariz ou seja a boca, chega na amígdala, ela faz o quê? Como uma esponja, ela reserva, né? Ela para, é uma primeira barreira, para não entrar no seu organismo, entenderam? É um muro. Qual é a outra parte que está bem próxima, que também causa problemas e muitas vezes acaba sendo foco de cirurgia? Nós temos uma estrutura no nariz, né, que em termos leigos muita gente chama de carne esponjosa, né, quando ela está um pouco alterada em relação da maioria das pessoas, digamos assim, né, e a pessoa às vezes não respira direito, né, enfim, tem algumas questões, então também você faz uma raspagem e retira totalmente ou uma parte. Por que a gente tem problema exatamente nessa estrutura e na garganta? Vocês percebem que são as duas vias de entrada? Ou seja, nós temos aqui o nosso sistema imunológico. E aí quando você, ao invés de fortalecer e resolver a qualidade dessas barreiras, você simplesmente tira, essa primeira barreira não existe mais e
isso começa a se aprofundar no seu organismo, e a pessoa vai apresentar outros problemas mais sérios e mais profundos em órgãos e em imunidade, porque você tirou esse muro. Tá? Então aqui apenas alguns exemplos para dizer que, segundo a medicina chinesa, o elemento metal relacionado à parte respiratória e intestino é a sede da nossa imunidade. Então, quando nós alteramos o ritmo e a qualidade da nossa respiração, além do fato de não estarmos assimilando energia da forma e na quantidade correta, nós também prejudicamos a energia desses sistemas, que são exatamente a sede da nossa imunidade. E tudo isso acontece por quê? A correria e as pendências, a sensação de atraso, falamos lá atrás das emoções, e aqui, quando eu estou afobado, como é que eu fico? Eu não respiro de forma correta e isso afeta diretamente a minha imunidade. Entenderam? Então esse é o segundo ponto relacionado à nossa imunidade e disposição, que é afetado por causa das pendências da vida. Então estão percebendo que nós não estamos falando sobre administração de tempo? Mesmo que isso, né, esteja de alguma forma envolvida, nós estamos falando sobre a nossa imunidade, ok? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário até aqui? A Maia, como é que vai, Maia? Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Ok? Algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Então vamos lá, tá? Então eu disse que eu ia falar sobre 4 fatos, 4 situações que interferem na nossa imunidade, na nossa disposição, a partir de pendências da nossa vida. Falando sobre 2, né? Vamos falar agora sobre a terceira. Antes disso... Ok. Então vamos falar sobre a terceira situação, tá? A terceira causa ou motivo que faz com que as pendências prejudiquem a nossa imunidade. Mais uma vez, pendências, atrasos, muita coisa para fazer, né? Eu precisaria de mais tempo, muita coisa ao mesmo tempo. Qual é uma terceira consequência dessa situação? Reduz o meu foco, não é? Quando eu tenho muita coisa para dar atenção ao mesmo tempo, isso afeta a minha capacidade, a minha qualidade de focar, né? De ser preciso, de observar, de dar atenção a uma coisa, e eu acabo olhando para várias coisas, né? Essas pendências, né? Qual é o problema disso? Qual é o problema da falta de foco? Na verdade, nesse caso, né, qual é o problema de ter várias coisas para as quais eu preciso dar atenção ao mesmo tempo? Como são várias coisas e eu tenho apenas uma mente, é como se eu dividisse a energia e a atenção da minha mente para várias coisas. Imaginem um balde com vários furos. Então você tem a água escapando por vários furos. Então se você tentar conter, você fecha um furo, o outro está saindo. Você fecha o outro, aí falta dedo, né? Aí você vai mudando, você não consegue fechar todos os furos, né? Então, quando a gente tem vários furos, você inevitavelmente vai perder energia, vai perder a capacidade de atenção, porque são muitas coisas ao mesmo tempo. Entenderam? Deu para entender essa analogia do balde? Então, quando a gente tem várias coisas ao mesmo tempo para dar atenção, é como se a gente tivesse um balde com vários furos. Ou seja, a nossa energia, por causa da falta de foco da mente, ela vaza. A nossa energia, ela está vazando por vários lugares. Isso significa que, inevitavelmente, a gente está perdendo energia. Nós estamos desperdiçando energia. Então, aqui a gente tem 2 problemas. O primeiro, energia desperdiçada. Então, o seu nível cai. Segundo, se você tem um monte de energia que está sendo depositada em outras coisas, essa energia não está sendo depositada naquilo que você está fazendo no momento presente. Entenderam? Então a gente poderia ter muito mais resultado, muito mais qualidade, muito mais força naquilo que a gente está fazendo, mas a gente não consegue porque a energia está em outro lugar. E quando eu falo em outro lugar, não necessariamente são coisas que realmente a gente está dando atenção porque a gente está realizando ou fazendo agora. Às vezes sim, né? Então digamos que você esteja fazendo alguma coisa no computador, aí alguém liga e você está falando no celular e também
digitando, e depois passa alguém e você dá algum sinal, então às vezes você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas não é apenas sobre essa situação que eu tô citando. Quando a gente fala que a nossa energia ela é desperdiçada em várias coisas ao mesmo tempo, e isso eu quero que vocês prestem bastante atenção. Existe um aspecto do nosso ser, da nossa mente, em relação a pendências, que muitas vezes a gente não saca, não consegue identificar. Que situação é essa? Quando nós deixamos em espera, digamos assim, algumas questões da nossa vida, mesmo que elas não sejam urgentes, mas às vezes elas são, digamos assim, uma reserva, uma alternativa, um plano B, né? Então vou dar um exemplo. Você está prestando um concurso ou você está passando pela entrevista de um emprego, mas você já tem algumas outras alternativas de trabalho e você sabe disso. São coisas que você não teve nenhuma atitude, não foi atrás, não começou, não tem ninguém te esperando para fazer nada, ok? Então percebe que não é algo que está acontecendo. Mas você sabe, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. São alternativas, ok? Então, em relação a qualquer assunto, seja um trabalho, seja uma relação, seja em relação a descanso ou a lazer. Ah, eu gosto de jogar futebol, mas eu também poderia ir para a praia, né? Às vezes chega no fim de semana, eu também poderia ir para o clube, eu poderia passear numa praça, eu poderia andar de bicicleta. Então, no momento em que você, mesmo que já tenha escolhido uma, você tem várias outras alternativas na sua cabeça, mesmo que você não esteja fazendo nada em relação a isso, essa alternativa que está ali em espera, como você não descartou, ela fica roubando sua energia. Entenderam o que eu acabei de falar? Isso é algo que a maioria das pessoas não saca. Em geral, a gente acredita que simplesmente aquilo que eu estou fazendo, ou seja, se eu faço muita coisa ao mesmo tempo, eu estou gastando energia nisso. Mas o que eu estou afirmando é que, mesmo aquilo que nós não estamos fazendo e não estamos dando atenção, está parado em espera na nossa mente, isso rouba a nossa energia. Por esse motivo é que é muito importante a gente tomar decisões. E tomar decisão significa, eu vou escolher alguma coisa, eu vou descartar outra. Enquanto você não descarta, aquilo fica ocupando um espaço na sua mente. E energeticamente, aquilo fica roubando. Então, ter um monte de alternativas na manga não é bom. É melhor descartar, porque isso rouba a força do seu momento presente, ok? Então, isso é um segredo extra, ok? Então, cuidado com esse tipo de situação que rouba o nosso foco. Só pelo fato de nós não estarmos fazendo, a gente acha que aquilo não está roubando a nossa energia, porque está parado. Mas não. Isso rouba. É um furo oculto do balde. Está vazando água, está vazando energia. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender? Tá? Esse é um ponto oculto que a maioria das pessoas não nota, tá? Então, prestem bastante atenção. Então, esse foi o terceiro ponto, que é a falta de foco, a mente dispersa, pensar e assumir várias coisas ao mesmo tempo, isso faz a nossa energia ser desperdiçada, tá? A gente perde e a gente ainda não tem essa energia para usar naquilo que a gente está fazendo. Então, diminui a produtividade e a qualidade do momento presente, ok? 3 fatos, 3 situações que fazem com que a correria e as pendências da vida atrapalhem a nossa imunidade. Vamos para a quarta, ok? Qual é a quarta? Essa situação, eu diria que ao mesmo tempo que é delicada, ela é oculta para a maioria de nós. Primeira coisa, é fácil a gente olhar para os nossos erros? É fácil a gente olhar para os nossos defeitos? Não é, né? Não é fácil nem agradável. Então eu pergunto para vocês. É fácil a gente perceber que tem medo? Talvez vocês digam, até que não é tão difícil, eu sei de alguns medos que eu tenho.
né? Eu sei que eu tenho medo. Talvez eu não assuma para outras pessoas, mas eu sei. Eu sei dos meus medos. Eu sei de alguns medos, talvez não todos, né? Mas eu sei dos meus medos. Mas existe uma outra situação que tem muita relação com medo e que nós não percebemos que é medo, porque ela se manifesta de uma outra forma e tem uma relação muito grande com essa questão de pendências que a gente está falando. Isso rouba a nossa energia e nossa imunidade que vocês não fazem ideia. Eu até, talvez, me arrisco a dizer que uma grande parte das pessoas que eu conheço ou que eu já ouvi falar perde muita energia por causa deste quarto ponto, que é um medo que se manifesta de uma outra forma. E que forma é essa? Arrogância. Talvez a gente tenha facilidade de perceber medos que a gente tem. Mas é muito mais difícil nós percebermos e assumirmos quando nós somos arrogantes. Deixa eu explicar melhor isso. Em geral, a gente acredita que uma pessoa arrogante é aquela que é muito forte, que vai à frente, que se mostra, né? Que faz questão de mostrar que é melhor ou mais forte ou mais poderoso do que você, né? Então, normalmente esse tipo de situação que, em geral, está associado com uma certa atitude mais forte, às vezes com agressividade, né? Às vezes com iniciativa, enfim, né? Então, muitas vezes a gente associa a arrogância com esse tipo de situação, que eu poderia resumir em força. Muitas vezes a gente associa a arrogância com força, uma pessoa forte. Mas vocês sabiam que a maioria, para não dizer todos, a maioria das pessoas arrogantes, na verdade, elas não são fortes, elas são muito fracas. Porque o que existe por trás da arrogância é o medo. A pessoa que tem medo, e se ela tem muito medo, ela não pode assumir nem para ela e nem para os outros aquela fraqueza, aquela fragilidade, aquela sensibilidade. Então, para que ela engane a si mesma, ou para enganar os outros, ela finge uma força exagerada para criar uma barreira e manter todo mundo longe dela. Para ninguém ter a chance de perceber o quão frágil ou o quanto de medo ela tem. Entenderam? E o que essa arrogância tem a ver com o que a gente está conversando, Nelson? O que isso tem a ver com pendência? Eu pergunto para vocês. É mais comum uma pessoa fazer poucas coisas ou uma pessoa fazer muitas coisas? Na vida, muitas coisas ao mesmo tempo. É mais comum fazer muita coisa, não é? Mas será que todo mundo que faz muita coisa é porque realmente precisa, porque aquilo é importante, é essencial? Na verdade, não, né? Existem hoje vários cursos e livros que falam a respeito disso. Aquilo que de fato é essencial na nossa vida é muito pouco. É menos de 20% do que a gente faz, de fato é essencial. 80% a gente poderia descartar. Então, não é porque a gente faz um monte de coisa porque realmente é importante. Então, por que a gente faz muita coisa se realmente não é essencial? Óbvio, por um lado tem a questão da ignorância. Às vezes a gente não tem discernimento para perceber que aquilo não é importante, tá? Claro, isso faz parte do nosso processo de aprendizado, do nosso esforço. A gente está sempre se esforçando e tentando aprender a discernir o que realmente é essencial ou não, tá? Então, faz parte do nosso aprendizado. Esse é um dos motivos. Mas o outro motivo é exatamente a arrogância. Por quê? Eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso fazer muita coisa para as pessoas verem como eu sou bom, como eu sou produtivo, como eu sou eficiente, como eu aproveito o meu tempo e a minha vida, como eu faço mais do que os outros. Entenderam? Quanto mais eu fizer, mais eu vou tentar me destacar. Quanto mais eu fizer, mais as pessoas vão ver o meu valor, mais as pessoas vão me ver como uma pessoa forte, vão me respeitar, não vão me invadir, vão me deixar no meu canto. Entenderam? Então, essa situação que faz com que a maioria de nós faça muita coisa por
querer dar conta, muitas vezes não pede ajuda, muitas vezes tem um discurso de querer ser prático, não é? Ah, não, tem que fazer porque eu tenho que ser prático, eu não vou pensar muito, né? Se tem que fazer, vamos resolver logo, tem que resolver o mais rápido possível, né? Porque eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu não gosto de muito nhenhenhê, não gosto de papo, né? Ah, e uma outra situação, bom, se eu tiver que pedir opinião, se eu tiver que pedir ajuda para alguém, eu mesmo faço, não é? Não é muito comum a gente pensar ou a gente, né, conhecer pessoas assim, né? Então, se eu tiver que pedir, é melhor eu mesmo fazer. Ah, não vou pedir não, porque dá mais trabalho, né? Mas será que dá mais trabalho ou é mais difícil ter que pedir, ter que se relacionar, ter que ceder, ter que ouvir a opinião do outro, ter que ceder e acatar que talvez existe uma forma melhor do que a sua, não é? Então, vocês percebem o quanto dessa situação de fazer muita coisa ao mesmo tempo, de querer dar conta de tudo, de não pedir ajuda, de dizer que é prático, de não querer esperar, se tem que fazer alguma coisa, faz rápido, né? Tem muita arrogância por trás dessa situação. E arrogância é medo. É um medo mascarado. Você se mostra mais forte para afastar as pessoas, tá? Para não deixar que elas percebam a sua fragilidade. Então, em relação a essa quarta situação de como as pendências atrapalham a nossa disposição e a nossa imunidade, como que isso acontece de forma prática? Primeiro, se eu sempre assumo muita coisa, se eu sempre assumo e faço mais do que eu devia, eu acabo tendo uma sobrecarga. Uma sobrecarga física, uma sobrecarga de órgãos, uma sobrecarga por usar energia demais, eu estou desperdiçando, uma sobrecarga emocional, eu fico tenso, estressado. Então vocês percebem o quanto a nossa energia ela é desperdiçada numa situação assim? Então fazer demais, assumir demais, isso causa sobrecarga. E a sobrecarga tira a nossa energia, disposição e afeta a nossa imunidade. Ok? Segundo, pelo fato de eu ter que fazer muita coisa, vocês percebem que é mais natural eu decidir e eu agir e eu reagir com base nos meus condicionamentos, naquilo que eu já estou acostumado, não é? Naquilo que é mais comum, que é mais trivial, né? Que é mais corriqueiro, digamos assim. Aquilo que rapidamente eu acredito que é importante, que é prioridade, eu não penso muito, né? Então, sempre vem praticamente as mesmas coisas, não é? Então, isso significa que eu sempre, é comum fazer mais do mesmo. Eu até posso fazer muita coisa, mas em geral eu faço muita coisa quase igual, em torno das mesmas referências, em torno dos mesmos assuntos, digamos assim, em torno dos mesmos objetivos. Então vocês percebem que é comum eu fazer mais do mesmo? Isso significa que eu diminuo a chance de fazer algo diferente. Portanto, é mais difícil eu mudar? É mais difícil eu me elevar? Entenderam? Entenderam? Tem um comentário aqui do Márcio. Às vezes as pessoas fazem muita coisa porque perderam o sentido de ser e o sentido de cada momento. Perfeito. É exatamente isso, né, que eu acabei de descrever aqui. Quando a gente, né, essa situação que eu citei, quando uma pessoa se acha prática, não pede ajuda, acha que ela faz melhor do que o outro, né, não quer perder tempo, então você faz. O mais natural, mais comum, digamos assim, é você fazer mais do mesmo, é fazer mais do que você está acostumado, é fazer rápido aquilo que está de acordo com, né, com as suas referências, com os seus conceitos, né, com os seus padrões. Ou seja, normalmente essa pessoa faz muito dentro de um determinado padrão. Né? A gente não ouve aquela expressão, né? Ah, você precisa pensar fora da caixa, né? Você precisa sair do seu quadrado. Então, normalmente, uma pessoa que tem essa característica, ou a gente, quando vive essa situação, a gente fica dentro do quadrado, a gente fica dentro da caixa e não consegue sair da caixa. E quando a gente fica assim, nós vivemos um estado impulsivo e um estado reativo. A gente faz mais do mesmo. A gente tem dificuldade de fazer diferente.
essa agitação, esse ritmo exacerbado do nosso mundo interior, porque não é só fora, é dentro da gente também, faz com que a gente não observe, não perceba a nós mesmos. Por isso que a gente não tem, naquele momento, aquela percepção do ser e aquela percepção do momento. A gente não percebe o que está acontecendo e o que está sentindo. Por isso que a gente não consegue adaptar, avaliar e tomar decisões novas. A gente faz mais do mesmo. Entenderam? Por isso é que, nessa situação, o que acontece? É mais raro a pessoa ter a capacidade de mudar. Ou é mais raro ela dar para si mesma a chance de mudar. Por isso, não há transformação, não há um processo de elevação em qualquer nível, seja físico, seja energético, seja emocional, espiritual, né? Você fica só repetindo padrão. Dentro da visão, digamos assim, espiritualista, né? Essa repetição, ela é chamada de karma, né? Então você fica sempre repetindo o mesmo karma, repetindo o mesmo hábito, o mesmo padrão, o mesmo condicionamento. Você faz igual, ao invés de fazer diferente. Mas qual é o problema de não fazer diferente? Qual é o problema de fazer sempre do mesmo? A pessoa poderia dizer, mas se aquilo é bom, qual é o problema de eu fazer sempre o mesmo se é bom? O problema é exatamente porque quando você faz sempre do mesmo, apesar de ser bom, poderia ser muito melhor. Poderia abrir novas portas. Poderia trazer oportunidades, resultados e experiências que com certeza todo mundo tem, coisas que não vive, que não vê, que não conhece e que gostaria que isso acontecesse na própria vida, e tudo isso não vai acontecer, porque exatamente faz parte daquilo que é diferente. E aí a gente tem medo, por isso que fica na mesmice. Ok? Então, fazer sempre a mesma coisa, se for boa, qual é o problema? O problema é que você descarta todas as outras coisas que também são boas e são diferentes, todas as outras oportunidades, tudo que você poderia estar vivendo, aprendendo, realizando, isso está fora da sua realidade. Tá? Então, qual é a consequência disso? Essa pessoa, depois de algum tempo de vida, se for minimamente honesta consigo mesmo, percebe que não vê mudança significativa, né? Ela não vê progresso significativo. Isso cria qual estado interior? Sem esperança e cada vez mais medo. Você reforça o medo. Porque o medo normalmente está relacionado com o desconhecido. Uma pessoa que faz sempre do mesmo, ela se afasta de fazer o que é diferente. Quanto menos experiências você tem de contato com algo diferente, aquilo é um estranhamento maior para você. Por isso que aumenta o seu estado de medo. E qual é a relação disso com a imunidade, com a nossa disposição? De novo, segundo a medicina tradicional chinesa, o sentimento do medo está diretamente relacionado aos nossos rins. Tá? Cada um dos órgãos vitais tem relação com um estado emocional. O que controla e equilibra o medo são os nossos rins. Existe uma parte do medo que ela é necessária, que ela é benéfica, que é aquela cautela, tá? Aquele senso de sobrevivência. Então é necessário a gente ter algum medo para a gente ficar atento, para manter a nossa sobrevivência, para não se colocar em risco de forma, né, desnecessária. Então, é necessário ter medo. Por isso que existe ali a energia relacionada ao medo que a gente precisa. Mas quando passa do ponto, quando desarmoniza, quando desequilibra, vai para o medo patológico, que é quando nós começamos a ter medo de coisas que não fazem sentido, que são ilusões. Você não precisaria ter medo e você está com medo. E isso vai se tornando cada vez mais constante. O medo, que é o que a gente falou até agora nesse quarto ponto, né? Toda essa questão de fazer muita coisa, de não pedir ajuda, de fazer sozinho, vem essa arrogância, você faz sempre do mesmo, se afasta daquilo que é diferente, você fica cada vez com mais medo, você está o quê? Desequilibrando essa energia do medo, que desequilibra a energia dos rins. E nós temos exatamente nos nossos rins uma das principais energias de vitalidade e de criatividade da nossa vida. Nós temos ali uma grande força que inclusive inclui energia ancestral,
né, que veio dos nossos pais, dos nossos avós, que veio da concepção, essa energia dos rins, que é uma energia de vida, ela é poderosa, é uma das principais. Né? Então, esse estado de medo contínuo que veio da arrogância, de querer fazer muita coisa, de querer fazer sozinho, da sobrecarga, faz com que eu afete a energia do medo, que eu afete a energia dos rins, que eu afete a minha vitalidade, que eu afete a minha imunidade. Entenderam? E tudo isso por quê? Muitas coisas, muita pendência, muita arrogância, eu acabo prejudicando disposição e imunidade, porque isso afeta diretamente os rins. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida antes que eu dê alguns exemplos e algumas dicas práticas em relação a isso que a gente está conversando? Fora as que eu já dei aqui no meio da conversa, né? Eu separei mais algumas aqui pra gente. Ok? Então vamos lá, tá? Então, lembrando algo que eu falei no início da nossa conversa. Hoje, 24 de dezembro de 2020. Passamos um ano excepcional, no sentido de diferente, intenso, né? Que exigiu uma série de medos, uma série de adaptações. Isso com certeza mexeu muito nas nossas emoções. Isso com certeza exigiu que a gente tivesse uma série de tarefas, de atitudes, de realizações diferentes das que a gente estávamos acostumados em toda a nossa vida. Então, nesse sentido, foi um ano muito intenso, muito atípico. E nós estamos agora chegando no finalzinho do ano. Nós temos agora mais uma semana para finalizar 2020. E de tudo que a gente tem ouvido e vivido, nós sabemos que 2021 não vai ser um ano muito diferente do que foi esse ano. Nós temos agora uma grande chance, uma grande oportunidade de fazer uma revisão, uma reflexão de como foi esse ano, por exemplo, em relação a esse conteúdo que a gente está discutindo agora. Como que nós lidamos com o nosso tempo, com as atividades, atitudes, responsabilidades que nós assumimos? Como é que foi essa nossa relação com as pendências ao longo desse ano? O quanto isso prejudicou a nossa energia e a nossa imunidade? Sendo assim, o que eu posso fazer diferente para o ano que vem? Se tudo indica que será um ano talvez tão difícil ou tão atípico como 2020, como que eu posso fazer 2021 um ano melhor? Para isso a gente precisa de conhecimento, de discernimento, de novas atitudes, ok? Então nós falamos sobre 4 situações, 4 fatos que fazem com que não saber lidar e compreender essa questão das pendências da nossa vida diminui, prejudica, derruba a nossa disposição e a nossa imunidade. Em relação a isso, para fechar a nossa conversa, eu tenho aqui algumas dicas e alguns exemplos do que a gente pode fazer, além das reflexões que a gente estimulou até aqui, ok? Primeiro, todo mundo sabe, a gente cansa de falar sobre a grande importância da água, né? Nós falamos dos rins, óbvio que a água é importante, é um dos órgãos mais importantes em relação à energia e vitalidade. Então a gente precisa beber água, beber mais água, a maioria não bebe o suficiente. Mas eu trouxe aqui uma dica complementar que talvez vocês já tenham também ouvido, vocês conhecem, mas eu acredito que a maioria no dia a dia não coloca em prática. Principalmente porque não vê relação com tudo isso que a gente conversou, tá? Então eu estou sugerindo que essa seja uma dica inserida nesse contexto que a gente está falando, mesmo que alguém já saiba, talvez não tenha pensado sob essa ótica. O que a gente pode pensar? Se alguma coisa que a gente falou daquelas 4 situações impactou vocês, e vocês percebem que não conseguem ter foco, não conseguem ter tranquilidade, não conseguem ter um ritmo mais correto, enfim, se vocês identificaram que tem alguma coisa que vocês precisam ter ou fazer ou sentir, e vocês não estão fazendo, por exemplo, foco. Enfim, qual é a minha sugestão? Escrevam essa palavra em um pedaço de papel, para que vocês lembrem, porque a gente esquece na correria, né? Então vai ter uma primeira grande vantagem. Escreva num papel, porque isso vai ajudar vocês a lembrarem. E esse papel vocês vão colar em uma garrafa de vidro, onde vocês vão ter pelo menos 1,5 litro ou 2 de água para vocês beberem ao longo do dia, que é a quantidade mínima clássica que a gente precisa beber. Sendo assim, além de estimular que vocês bebam água, a água, né,
eu acho que a maioria já viu, mas quem não conhece, dá uma pesquisada na internet, né? Toda a pesquisa e descobertas do japonês, Dr. Masaru Emoto, ele mostrou a influência das palavras e das músicas, onde você simplesmente cola ou toca a música perto de um recipiente com água e muda a estrutura molecular, ou seja, a água tem a capacidade de armazenar a informação daquilo que você está dando para ela. Então, escolha palavras boas, positivas e de preferência aquilo que você precisa para melhorar esse ano, coloque na água, então você vai ter 2 em 1. A água que você bebe e mais essa informação, além de você lembrar daquilo que é importante para você, ok? Dica 1, para melhorar disposição e imunidade. Dica 2, se os rins são super importantes, segundo a medicina chinesa, quais são os alimentos que têm a energia da água, que é a energia dos rins, para melhorar essa energia renal e a nossa vitalidade? São os alimentos que têm a cor preta, né? O preto, ou roxo, ou verde muito escuro também é considerado energia preta. Tá? O preto é a energia da água, é a energia que privilegia os rins. Então, os alimentos que têm essas cores são benéficas para a energia renal. Feijão preto, gergelim preto, shiitake, amora, framboesa, né? Açaí, a uva roxa, né? Então, todos esses alimentos escuros, escuro preto, tá? Ou preto, ou roxo, ou verde muito escuro. Não é vermelho, tá bom? Não é a beterraba, tá? É roxo, roxo, quase preto. A casca da berinjela, por exemplo, ok? Então, esses alimentos, eles beneficiam a energia renal, ok? Em seguida, terceira dica. Eu falei da respiração, não é? Se normalmente a gente acaba perdendo o ritmo respiratório ao longo do dia, ou a gente prende, ou a gente respira muito rápido, é importante fazer 2 coisas. Primeira coisa, ao longo do dia, tente lembrar de observar a sua respiração para ver se você não está respirando rápido demais e se você não está segurando, ficando sem respirar. Primeiro, observação ao longo do dia. Segundo, procure 2 ou 3 vezes por dia parar de 1 a 3 minutinhos e simplesmente respirar de forma tranquila e profunda, observando o ritmo respiratório. O simples fato de fazer isso, dar essa parada, respirar, observar, dar atenção a esse ritmo mais natural, você já treina a si mesmo, a sua mente e o seu pulmão para voltar para esse ritmo. Então, aqui você tem 2 grandes vantagens. A primeira vantagem alguém está falando que está sem som? Está ligado? Ok. A primeira vantagem é o fato de que você para e aquele ritmo respiratório errado, você interrompe. Segunda vantagem, você está 2 ou 3 vezes por dia treinando a si mesmo, treinando o seu ritmo respiratório, para que você, quando voltar, mesmo que você não dê atenção para isso, o seu corpo talvez vá sendo treinado e ele acostume a respirar de forma correta. Ok? Então, isso em relação à respiração. Depois, vocês já devem ter ouvido falar que quando a gente fala sobre o consumo de açúcares, quando a gente fala sobre o consumo de laticínios, existe uma produção de muco no nosso corpo. Esse muco, ele prejudica vias aéreas, toda a parte respiratória, porque ele forma muco, né? Garganta, sinos, até o intestino. Então isso prejudica a nossa imunidade, ok? Então evitem, eliminem ao máximo açúcar e laticínios. Não só açúcar branco, tá? O excesso de, mesmo açúcar mascavo, açúcar demerara, tá? Quanto mais açúcares, né? Excesso de mel ou melado, tá? Tudo isso gera inflamação, cria muco, junto, né, com os laticínios também, um ou outro, tá?
e isso vai prejudicar, né, a nossa imunidade e também gera também um estado de maior lentidão no nosso corpo. Então a reação do nosso sistema imunológico também fica prejudicada, ok? E o que mais, tá? Por último, né, para a gente finalizar a nossa conversa, nós falamos sobre sempre fazer coisas demais. Então, fica uma última dica que é: tenham muito cuidado com a cobiça ou querer fazer coisas demais para provar para si mesmo ou para provar para as outras pessoas, né, que nós somos um tipo de super-herói. Porque isso gera todos os 4 problemas que eu citei para vocês na nossa conversa, tá? Então, quando eu faço o essencial bem feito, eu tenho muito mais resultado, mais saúde e mais imunidade. Fazer mais não significa fazer melhor, ok? Então, com isso a gente conclui as nossas reflexões e dicas sobre como que as pendências, os atrasos e as expectativas não realizadas prejudicam a nossa disposição e energia. Nesse sentido, a gente já pode melhorar muito, ok? Um abraço para todos vocês e até semana que vem, ok?